começou a conversar sobre programação dinâmica. Então, qual a ideia da programação dinâmica? É pegar um problema macro, subdividir em problemas menores e resolvendo cada um desses problemas menores, em que a resolução de um desses subproblemas vai depender da resolução do problema anterior. Então, obviamente, que eu não vou revisar toda a aula, vou concentrar exclusivamente no exemplo, né, que eu trabalhei na última semana, que é um exemplo que também está dentro da lista de vocês. Então, eu vou adiantar aqui. Então, pessoal, do que se tratava esse problema aqui? O problema que a gente trabalhou na semana passada foi o problema do caminho mais curto. Então, do que se trata o problema do caminho mais curto? Era sair da cidade A, do ponto inicial, e tentar chegar até o ponto final, que é na cidade I. Então, o objetivo desse problema é minimizar as distâncias. Então, como eu expliquei para você, a programação dinâmica, ela pega esse problema maior e subdivide em pequenos problemas. Dentro da programação dinâmica tem dois conceitos, né? O conceito de estágio e o conceito de estado. Então, o que é o estágio? O estágio é a mudança de nível, ou em outras palavras, a mudança de um estado para o outro. E o estado, consequentemente, é uma condição que existe dentro de um estágio. Então, só para a gente explicar aqui, vou explicar dentro das etapas do problema, né? Então, qual é o passo 1? O primeiro passo é identificar os estágios. Então, como eu falei para vocês, os estágios é a mudança de nível, a mudança de um estado para o outro. Então, nesse primeiro estágio 1, caracteriza-se pela mudança do estado A para o estado B ou C. O estágio 2 caracteriza-se pela mudança do estado B ou C para o estado D, E ou F. E o estágio 3 caracteriza-se pela mudança do estado D, E ou F para o estado G ou H. E o estágio 4 caracteriza-se pela mudança do estágio Z, G ou H para o estado I. Então, só repetindo, estágio, mudança de nível, mudança de um estado para o outro. O estado é uma condição que existe dentro dos estágios, podendo ser entendido como o nível. Então, o primeiro passo dentro desses problemas de programação dinâmica que nós estamos trabalhando é fazer a identificação dos estágios. Por que fazer a identificação dos estágios? Porque nós vamos ter que definir a forma como vamos resolver esse problema. Esse problema pode ser resolvido de duas formas: indo do estágio 1 em direção ao estágio 4, isto é, resolvendo estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, ou no sentido inverso, resolvendo do estágio 4 para trás, estágio 4, 3, 2, 1. Na literatura, e a forma como eu estou explicando para vocês, é a gente utilizar o método Backward, que é resolver a partir do último estágio, do estágio 4, e voltando para os estágios anteriores. Então, a primeira etapa para a resolução desses problemas de programação dinâmica, definir quem são os estágios. Então, aqui foram definidos os 4 estágios. Passo 2, pessoal, é analisar estágio por estágio. Então, como a gente está começando pelo final aqui, ó, o estágio 4 é composto pelos estágios G e H, e a decisão desse estágio 4 é ir ou não em direção a I. Essa é a minha direção. Então, o custo desse estágio vai ser exatamente os custos relacionados a I de G com relação a I e H com relação a I. Então, eu mostrei para vocês que os modelos de programação dinâmica eles são resolvidos dentro de uma tabela para facilitar a resolução dos estágios posteriores. Então, nessa parte aqui da tabela, a gente coloca de onde partem os estágios. Então, nesse estágio 4 que nós estamos analisando, vão ser os estados G e H, que é de onde está partindo. Nessa parte aqui, pessoal, fica o componente que está recebendo o estágio. Então, quem está recebendo o estágio aqui, ó, é o I. Nessa parte aqui da tabela, a gente coloca as distâncias de G com relação a I
e de H com relação a I. Quando a gente olha aqui, ó, a distância de G com relação a I é 5, de H com relação a I é 2. A gente vem aqui, ó, coloca 5 e 2. Distância de G com relação a I, de H com relação a I. Nessa terceira parte da tabela, nessa terceira coluna, vai ser o custo do menor caminho. Durante o processo, a gente vai ter algumas decisões para identificar qual é o menor caminho. Para esse caso aqui, ó, saindo de G, só tem uma opção, que é ir com relação a I. De H, só tem uma opção, ir com relação a I. Então, é por isso que nós repetimos aqui, ó, o 5 e o 2 como sendo o custo de menor caminho. Na última coluna é a decisão do estágio, que a gente coloca para onde se deve ir. Então, G e H só podem ir com relação ao I. Então, relembrando aqui, ó, nessa primeira parte, a gente coloca de onde parte o estágio. Aqui a gente coloca quem está recebendo esse estágio. Nessa parte interior da tabela, nós colocamos as distâncias. Aqui colocamos o custo do menor caminho. E aqui a decisão do estágio, que é para onde se deve ir ou não. Então, esse foi o estágio 4. Vou explicar agora o estágio 3 e pergunto se tem alguma dúvida. Analisar o estágio 3. Então, a gente vê aqui o estágio 3. Quem são esses nós? D, E e F. E a decisão é quem deve ir para G ou H, D, E ou F. Então, essa é a nossa decisão. Só que o custo desse estágio aqui, ó, o custo do estágio 3, como eu falei para vocês lá no início, depende do estágio anterior. Então, é por isso que a função trata-se do custo do estágio atual mais o custo do estágio anterior. Então, para resolver esse problema, a gente vai mais uma vez para a tabela. Então, a gente coloca aqui, ó, de onde partem os componentes do estágio 3. Então, estão partindo de D, E e F. E aqui em cima a gente coloca os componentes que estão recebendo esses estágios, que são G e H. Só, pessoal, uma questão aqui, né? Não vai ser mais exclusivamente apenas as distâncias de D com relação a G, de E com relação a G, de E com relação a H, porque esse estágio atual vai depender do estágio anterior. Então é por isso que fica aqui, ó, 4 mais 5. 4 de onde? 4 é a distância de D com relação a G. E 5, professor, de onde foi que surgiu esse 5? Esse 5 aqui está relacionado ao G. Então, a gente precisa ir lá no estágio anterior. Meu G está aqui. Qual é o menor valor para G? O menor valor para G aqui, ó, é 5. Então, esse estágio aqui, ó, vai ser 4, que é a distância de D com relação a G, mais 5, dá 9. Distância de E com relação a G. Quando a gente tem a distância, olha aqui, ó, a distância de E com relação a G é 3. Só que esse estágio atual vai ser E com relação a G mais o estágio anterior. Então, a gente precisa voltar no estágio anterior, que foi o estágio 4, e olhar o valor de G. Então, o menor valor que eu encontrei para G corresponde a 5. Então, venho aqui, ó, e somo. 3 mais 5, 8. Para F, distância de F com relação a G é 5. Eu vou aqui e coloco 5. Só que esse estágio atual depende do estágio anterior. Então, eu preciso olhar quem é o G. O G, mais uma vez aqui, ó, é o 5. Vou aqui e coloco o 5. 5 mais 5, 10. Tem uma dica para vocês, né? Para quando vocês estiverem preenchendo essa tabela. Se tiver um estágio anterior, eu sugiro que vocês coloquem logo em todas as linhas as distâncias do estágio anterior. Por exemplo, aqui a gente quer trabalhar com relação ao H, certo? No estágio anterior, a menor distância encontrada para H foi 2. Então, a gente vem aqui, ó, e repete o 2 para todos os estados. E a gente só coloca depois a distância do estado atual. De D com relação a H, 7. De E com relação a H, 4. De F com relação a H, 4. A gente soma e encontra os valores. Certo? Aqui, pessoal, a gente vai colocar o custo do menor caminho. Então, para D, qual vai ser o menor caminho? Entre 9 e 9, vai ser 9, né? Porque é o mesmo valor. Então, a decisão desse estágio é ir ou para G ou para H.
Com relação ao E, o menor valor entre 8 e 6 é 6. Então a decisão do E é ir com relação a H. No F, entre 10 e 6, qual é o menor valor? O menor valor é 6. Então a decisão para F é ir com direção a H. Esse é o estágio 3. O que eu queria saber de vocês, até relembrando a última aula, né? Se até aqui está claro para todo mundo. Tá sim, professor, tá tudo. Tá tranquilo, né? Então, beleza. Só lembrando que eu estou revisando a aula da semana passada, e que vai ajudar na aula que nós vamos ter hoje, e que tem um exercício desse na lista que vocês vão precisar entregar. Certo? Então a gente vem aqui para o estágio 2. Então o estágio 2, o mesmo raciocínio. Nós vamos analisar B com relação a D, B com relação a E, B com relação a F, ou C com relação a D, C com relação a E, C com relação a F. Então, o custo desse estágio é o custo do estágio atual mais o custo do estágio anterior, que é o estágio 3. Então, a gente vem aqui para a tabela de onde partem os componentes do estágio 2, B e C. Então, a gente vem aqui, ó, coloca B e C. Aqui em cima, a gente coloca os componentes que estão recebendo o estágio 2. São D, E e F. Então, colocamos aqui, ó, D, E e F. A distância de B com relação a D é 6, então a gente vem aqui, ó, coloca o 6. Só que o estágio atual vai depender do estágio anterior, então a gente precisa saber o valor de D no estágio anterior. Qual é o estágio anterior? O estágio 3. Então o valor de B, o menor valor encontrado para D é 9, então a gente vem aqui, coloca o 9, 6 mais 9, 14. Para C a mesma coisa, distância de C com relação a D, C com relação a D, 7. Só que o estágio atual depende do estágio anterior. Então, mais uma vez, a gente precisa saber o valor de D. Tem aqui o valor de D, 9. Então, somando 7 com 9, 14. Então, a gente faz isso para D, E e F. A gente chega no menor custo, né? Entre 14, 8 e 14, o menor valor é 8. Então, B tem que sair com relação a E, porque E é o que representa o menor valor. E para C, entre 14, 11 e 10, o menor valor é 10, que representa o F. Então, C precisa ir com relação ao F. Então, essa é a decisão do estágio. E a gente chega aqui no estágio 1. Então, mais uma vez, o estágio 1 vai depender do estágio 2. Então, a gente vem aqui para a nossa tabela, né? Então, partindo do A, que é de onde está partindo a mudança de nível com relação a B ou a C. Então, a distância de A com relação a B é 3. E a gente olha... Quanto foi B no estágio anterior? B no estágio anterior, o menor valor foi 8. Então, 3 mais 8, 11. De A para C, a distância é 2. Só que C no estágio anterior, quanto foi? C no estágio anterior, o menor valor que eu encontrei foi 10. Então, 2 mais 10 igual a 12. Entre 11 e 12, qual o menor valor? 11. Então, qual é a decisão do estágio? Sair de A e ir com relação a B. O passo 3, pegar todas essas tabelas que nós identificamos nos 4 estágios e identificar o caminho que deve ser percorrido. Então, pelo estágio 1, a gente visualizou que deve sair de A e ir com relação a B. No estágio 2, sair de B e ir com relação a E. No estágio 3, sair de E e ir com relação a H. E de H e ir com relação a E. Então, o caminho que deve ser percorrido, de A com relação a B, B com relação a E com relação a H, e H com relação a E. Então, esse foi o caso que nós trabalhamos na última aula, o problema do caminho mais curto. Então, pergunto se com relação a esse exemplo da última aula, ficou alguma dúvida, né? Tem algum questionamento, alguma coisa, algum complemento. Podem ficar à vontade para a gente finalizar essa revisão da aula anterior e partir para a aula de hoje. Para mim tá ok, professor. Tranquilo, né? Tá tudo de boa. Então, Pode beleza. seguir, professor. Então eu vou fechar aqui esse slide, vou parar a gravação e vou colocar a aula de hoje.